Meu nome é Sérgio Cavalcante Sateles. Começo agradecendo à comissão organizadora desse evento por permitir a apresentação desse trabalho. Lobectomia por neoplasia, qual a realidade brasileira? Análise do banco de dados da SBCT. A técnica minimamente invasiva para a ressecção pulmonar anatômica está associada a menor taxa de complicação pós-operatória e mortalidade intra-hospitalar. Mas, mesmo assim, sabemos que a maioria das cirurgias realizadas não são da forma minimamente invasiva, devido a maior tempo da curva de aprendizado. O objetivo desse trabalho é avaliar a evolução da cirurgia minimamente invasiva na realidade do cirurgião torácico brasileiro. A SBCT mantém banco de dados desde 2015 com dados prospectivos. Para esta análise foram incluídas todas as ressecções pulmonares com descrição da via de acesso da cirurgia. Foi realizado estudo com análise descritiva e teste quadrado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica possui 9.167 procedimentos registrados, sendo cerca de um terço delas ressecções pulmonares, que representam um total de 3.024. Foram realizadas 1.707 lobectomias, onde 994 eram oncológicas, e desse total tínhamos conhecimento sobre a via de acesso de 935 pacientes. A idade média na toracotomia ficou em cerca de 64 anos, na cirurgia minimamente invasiva 66 anos, e tem uma pequena diferença com um ligeiro predomínio de mulheres na cirurgia minimamente invasiva. Quando olhamos o lobo que foi ressecado, não houve diferença entre os grupos, a distribuição foi semelhante. Em relação ao estudo clínico do linfonodo, há predomínio de N0 com diferença estatística na cirurgia minimamente invasiva, mas quando vamos avaliar o N patológico, não tem diferença entre esses dois grupos. As taxas de complicações maiores, como pneumonia, ventilação mecânica, infarto, DPLC, foi de 16,2% na toracotomia e 9,4% na cirurgia minimamente invasiva, que favorece a cirurgia minimamente invasiva. A mortalidade hospitalar foi de 4,4% na toracotomia e 1,6% na cirurgia minimamente invasiva. E como tem se portado a distribuição da cirurgia entre cirurgia aberta e cirurgia minimamente invasiva com os dados do Brasil? Foram incluídos, né, como dito antes, desde 2015, pacientes nesse estudo, e podemos ver claramente através desse gráfico um avanço da cirurgia por vídeo ao longo dos anos, inclusive a presença da cirurgia robótica. Podemos ver em 2018 e 2019 um declínio acentuado da cirurgia por a cirurgia convencional, no caso toracotomia, e em 2020, por causa da pandemia, tivemos uma redução global. Nesse gráfico, vemos, no caso, o número global das cirurgias. Já nesse gráfico, avaliamos a proporção e distribuição das cirurgias, e fica mais claro o aumento ao longo dos anos do número de cirurgias por vídeo, e a cirurgia robótica já ocupando seu espaço. Quando avaliamos a taxa de conversão da cirurgia, que no caso estava programado para ser a cirurgia minimamente invasiva, mas por algum motivo precisou converter para cirurgia aberta, esse valor ficou em cerca de 11,6%. E os principais motivos foram devido, primeiro, à lesão vascular, à técnica, à anatomia e a linfonodos que estavam mais aderidos. E quando nós comparamos os dados, voltando para o nosso primeiro trabalho da sociedade sobre a experiência por vídeo e a taxa de conversão era um pouco menor, era de 4,6% e complicações 19,1%. Isso pode ser justificado porque o cirurgião adquiriu mais experiência, ou mais pessoas adotando a técnica, ou até mesmo um pouco mais de coragem, de lesões maiores e cirurgias tecnicamente mais difíceis passaram a ser feitas por cirurgia por vídeo. Isso pode justificar o porquê da nossa taxa de conversão ser um pouquinho maior. E quando comparamos com o estudo próprio do banco de dados, comparando cirurgia aberta e cirurgia por vídeo, as complicações maiores são semelhantes. Limitações. Como os centros colaboradores são de forma espontânea, pode ter variedade entre os centros.
Essa amostra da figura mostra a comparação entre 2016 e 2017, mostrando como variam entre esses centros. Conclusão: a proporção de cirurgia torácica minimamente invasiva nas lobectomias tem aumentado anualmente de forma consistente, incluindo a cirurgia robótica. A cirurgia minimamente invasiva tem menor taxa de complicação e menor mortalidade para a lobectomia por neoplasia em relação à ressecção por toracotomia. Termino agradecendo à Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, os centros colaboradores e obrigado.